Oi, eu sou a Caro e este é o Contos Andantes, um podcast para falar sobre vida no exterior, curiosidades, culturas e histórias que eu encontrar pelo caminho. O episódio de hoje é um episódio especial porque é um episódio de aniversário. E não é à toa que eu escolhi esse tema, porque foi o meu aniversário recentemente, no final de janeiro. Sim, sou aquariana. E eu estava pensando, poxa, seria muito legal falar sobre aniversários em outros países, né? Então, você já parou para pensar que o aniversário é muito mais do que uma construção social? É uma construção cultural? E se a gente parar para pensar, quando a gente está ali celebrando nosso aniversário, na nossa casa, com a nossa família, com nossos amigos, a gente está celebrando uma cultura e vários códigos que estão inseridos nessa cultura. A gente celebra de um jeito, porque foi assim que a gente foi criado, foi assim que a gente aprendeu, e a gente replica. Então, aí, imagina que você muda e você sai dessa rotina, dessa cultura que você estava inserido a sua vida toda, e aí você muda para um outro país que tem costumes diferentes, uma cultura diferente e jeitos de celebrar diferente. E, afinal, cada cultura, né, de cada país possui seus próprios rituais para celebrar a passagem de ano, a passagem da vida, né? Então, eu acho que esse tema é uma coisa muito interessante porque só quando você, de fato, mora fora e passa por essa situação que você realmente percebe, opa, então aqui eles fazem diferente? Como assim? Não é igual ao jeito que eu cresci? E eu acho isso extremamente engraçado, curioso, então por isso eu acho que é um ótimo tema para a gente conversar aqui no episódio de hoje. Bom, se você nunca me acompanhou em nenhum outro canal, nem na newsletter, nem no blog, nem nada, e caiu aqui de paraquedas, eu preciso dar um contexto, né? Porque eu vou estar aqui comparando alguns países e, enfim, um contexto é necessário. Eu moro na Suécia e eu já morei na Holanda também e nos Estados Unidos. Mas a gente não vai falar dos Estados Unidos nesse episódio porque eu acho que a cultura norte-americana é muito parecida com as Américas de forma geral, principalmente o Brasil. Então eu acho que não tem muita assim, curiosidade ou estranheza nesse aspecto. Eu acho que é bem similar. Já a Holanda e a Suécia têm diferenças. E eu gostaria de focar principalmente na Holanda, porque para mim a Holanda é a campeã de coisas, de curiosidades, assim, de coisas que são bem diferentes do que a gente está acostumado no Brasil. Antes de eu começar a falar das diferenças de cada país, existem duas coisas que unem a Suécia e a Holanda, que eu me lembre, e apenas duas coisas, porque são culturas bem diferentes. Um aniversário, tanto na Suécia quanto na Holanda, é o aniversariante que tem que levar o bolo. Então não tem dessa de você esperar que você vai chegar no seu trabalho ou, sei lá, na sua escola, que quer que seja, e vai ter alguém esperando você com o bolo. Não existe isso. As pessoas esperam que você leve o bolo. É isso que você tem que fazer como aniversariante. E a segunda coisa que eu acho bem parecida entre os dois países é que ambos costumam celebrar de forma bem simples. Não tem ostentação, não tem festona de aniversário, ninguém aluga um espaço para fazer uma festa, que nem no Brasil, né? Que as pessoas alugam um salão de festa, convidam 30, 40, 50 pessoas, faz bolo de, sei lá, 3 andares, né? Na Suécia e na Holanda isso não acontece. Talvez uma família muito rica, de repente, não sei. Mas assim, de forma geral, no contexto geral, é apenas uma passagem do tempo e é uma celebração simples entre colegas, amigos e poucos membros da família. Não é nada assim grande, é na casa da pessoa e pronto. Ou de repente sai para jantar em algum lugar, por exemplo, né? Agora, já que eu tô aqui na Suécia, vamos começar pela Suécia, né? O que tem de diferente além de você ter que levar seu próprio bolo e que as festas são mais tranquilinhas e mais simples. Geralmente aqui na Suécia, a celebração de aniversário, ela é mais como um fika. É aquele momento que os suecos param para tomar um café e comer alguma coisa que eu chamo de quitute de padaria, né? Geralmente é algum tipo de pãozinho assado, que nem aqui o mais famoso, né? É o bolinho de canela, mas tem vários outros e geralmente um doce e um café, né? Então é geralmente isso, ou obviamente a pessoa sai, né, para jantar depois se
principalmente se for envolver a família e tal. E os tipos de presentes que as pessoas recebem são presentes simples e úteis. Não é nada caro ou algo que é extremamente luxuoso e ostentativo, coisa do tipo. E se for uma pessoa de uma família riquíssima, talvez o presente seja um pouco mais do que, sei lá, um livro, né? Mas, de forma geral, essa é a mentalidade sueca. E óbvio que se de repente você está celebrando um aniversário que é uma data muito específica, por exemplo, 100 anos, ou 40, ou 50, nessas datas que costumam ser bem importantes, significativas, aí de repente, claro, um presente um pouco melhor. Mas o que eu quero dizer é que ninguém está esperando ganhar algo que custou muito dinheiro, né? E, inclusive, se isso acontece, as pessoas ficam sem jeito, porque não é algo esperado nem para o aniversariante receber e nem que você dê isso ao aniversariante. Bom, era basicamente isso. Agora a gente precisa falar da Holanda. Vocês vão me ouvir muito falar da Holanda, tanto na newsletter quanto no podcast, porque eu morei quase 4 anos na Holanda e muita coisa aconteceu naquele país, tanto de coisa boa ou ruim, mas eu aprendi muito lá e é uma cultura muito especial, assim, muito específica, e eu queria falar um pouco de como eles comemoram um aniversário. Vocês estão sentados e preparados? Eu fiz até uma lista para eu não esquecer disso. Para mim, o maior choque de quando eu cheguei na Holanda, porque é óbvio que outros choques foram aparecendo, mas esse me deixou, assim, uma grande cara de interrogação. Vamos supor que você é convidado para um aniversário. Você chega na casa do aniversariante, você tem que falar parabéns não apenas pro aniversariante, mas para todo mundo presente naquele recinto. Eu não tô brincando, é sério. Você tem que parabenizar o pai que tá lá, a mãe, o irmão, a irmã, o cachorro, o amigo, o vizinho, todo mundo que tá ali dentro. Isso para mim foi a coisa mais engraçada e curiosa que eu aprendi morando na Holanda. Assim, eu nunca me acostumei a isso, óbvio que eu falava, mas eu não entendi, pra mim não tinha cabimento eu ter que falar, sei lá, 10 feliz aniversário pra cada uma das pessoas ali dentro. Gente, só de pensar eu já caio na risada. Ai, ai. Depois você falou parabéns pra todo mundo, você vai se sentar. Você vai perceber que na sala, eles arranjam as cadeiras e o que quer que seja que tem ali na sala, de forma que todo mundo sente em um círculo. E no meio vai estar, geralmente, ali a mesa de centro ali, né? Que se fala um coffee table, que é onde vai estar, sei lá, o copo do pessoal, né? Alguma bebida e tal. Então, fica todo mundo num círculo, como se fosse uma reunião de alcoólatras anônimos ou algo do tipo. Você não consegue conversar com a pessoa que tá lá do outro lado, porque a pessoa tá muito longe, então você conversa com quem tá do seu lado ali. Aí você vai perceber que não tem comida ali à vontade, né? Que nem no Brasil, que a pessoa faz churrasco, que tem uma mesa, tem almoço. Isso eu tô, obviamente, falando se for um aniversário comemorado em casa, né? A gente não tá falando do aniversário que a pessoa vai no restaurante, mas aniversário em casa. No Brasil é comida infinita, bebida infinita, só vai, né? Você não tem que pensar em nada além do presente da pessoa. Na Holanda, de jeito nenhum. Você leva a sua bebida, é isso. Inclusive, eu recomendo você coma algo antes de ir, porque não vai ter nada demais. Vai ter, no máximo, alguns chips ali, né? Tipo Ruffles, um Doritos, alguma coisa. Talvez um amendoinzinho ali. E é isso. Não vai ter comida ou nada de sustância. E aí tá, né? Você tá ali conversando com a pessoa do seu lado, você tá comendo seu amendoim, sua Ruffles ali. Esse episódio não está sendo patrocinado, por sinal. E bebendo o seu chá ou café, né? Às vezes, de repente, se a pessoa for muito legal, tem um refrigerante ali, 1 litrão. Mas eu me lembro, a primeira festa que eu fui, que não tinha. Eu tive que levar a minha própria bebida. Aí, ok. Aí chega a hora do bolo. Não é um bolo igual ao do Brasil, que tem andar, que tem recheio, que tem cobertura. O bolo da Holanda é uma torta doce, não torta salgada. E a mais comum disparado é a torta de maçã. É simplesmente aquela massa de torta bem baixinha assim, que geralmente é meio onduladinha assim dos lados, né, quando a gente vê na TV e tal. E são pedaços de maçã com açúcar e canela. Às vezes você vai encontrar com passas, outras vezes não. Mas é isso. Essa é a torta e é geralmente esse tipo de
de doce, de sobremesa, que é comemorado o aniversário. Esse é o bolo deles, né? Ah, esqueci de mencionar. Na Suécia, apesar de o bolo de aniversário não ser igual ao nosso bolo do Brasil, é bem similar. Eles gostam de comprar um bolo que chama Prinsesstårta. Se você estiver me vendo pelo YouTube, vai ter uma foto aqui na tela de como é. O visual dela é bem típico, assim, é super fácil de se reconhecer, porque eles sempre fazem igual. Ela é uma torta verde, assim. Eu acho que é estranho falar isso, mas que eu explicar vocês vão entender. O visual dela é verde, porque ela é coberta por uma camada de marzipan verde. Aqueles, na Suécia, eles amam usar marzipan. E dentro, aquele bolo bem fofinho, assim, de baunilha, né? E entre ele, as camadas são de geleia de framboesa e de creme chantilly batido, né? Aquele creme de leite fresco que você bate e vira um chantilly, um creme. Então é intercalado isso e coberto com esse marzipan verde. Então essa é a Prinsesstårta, que é super famosa aqui em aniversário. Tá, voltando ali pra Holanda, né? Comparando, já que a gente comparou os bolos ali de aniversário. Então, se você acha que você sentou, falou parabéns pra todo mundo, comeu lá a sua torta de maçã na Holanda, aí, delicadamente, você vai ser mandado embora, porque o horário da festa vai ter acabado. Provavelmente você vai estar com fome também, se você não tiver comido antes. Agora, sobre os presentes, como eu mencionei que os presentes também são mais simples, a Holanda é um passo adiante na simplicidade, né? Então, geralmente na Suécia, eles pensam um pouco mais, assim, do que você realmente vai usar, do que você realmente gosta. Na Holanda é uma coisa bem genérica, assim, as pessoas não são muito ligadas, a não ser que seja seu melhor amigo, né? É muito comum ganhar presentes, assim, sei lá, um kit de banho que tem uma esponja e um sabonete em barra X. Um sabonete líquido específico. Um creme pra corpo, sabe? Coisas assim que são mais genéricas de agradar, né? Além disso, é muito comum que os próprios aniversariantes comentem o que eles querem ganhar. Então não tem essa questão de ser uma baita surpresa ou pegar a pessoa desprevenida ali, né? Geralmente, tanto o aniversariante comenta o que ele quer ganhar ou a pessoa que vai dar o presente fala, o que você quer ganhar? E aí a pessoa compra. E é isso. Quando ela não ganha também, de repente, um vale-compra de alguma coisa, né? Agora, se for o seu aniversário e você mora na Holanda, tem mais 2 fatores bem curiosos que vão fazer você, no mínimo, dar bastante risada. Primeiro é que se você tá comemorando uma idade significativa, ou seja, aquela coisa, né? 20, 30, 40, você com certeza vai ter a sua imagem impressa e colada em posts por aí. Isso aconteceu comigo, inclusive. Então eu tenho como afirmar que isso é real, que não é ilusão ou algo da minha cabeça. Então vamos supor que é seu aniversário. Seu amigo ou seu parceiro, parceira, vai imprimir a sua foto e vai colar nos posts, vai colocar, fulano fez 30 com a sua imagem, vai ter algumas imagens assim de, tipo, placa de trânsito com a sua idade e tipo, hooray, hooray, 30. Se você for em lojas na Holanda que vende coisas assim de decoração, de aniversário, essas lojas que vendem um monte de tranqueira, você vai se deparar com umas coisas dessa. Se você estivesse perguntando que raio é isso, é por causa de aniversário. Novamente, se você estiver me vendo pelo YouTube, eu vou colocar algumas imagens aqui para vocês terem ideia do que eu tô falando. Aí você pensa, tá bom, né, legal. Mas tem mais uma. Se for o seu aniversário na Holanda e você estiver fazendo 50 anos, tem algo muito melhor te esperando. Muito melhor e muito maior. Você vai ganhar um boneco inflável na frente da sua casa. Quem que não quer isso? É literalmente um bonecão gigante representando você. Então, se você for uma mulher, vai ter uma mulher inflável gigante. E se for um homem, é um homem. Isso aí tem toda uma explicação e uma parte cultural, né? Então, quando um homem faz 50 anos, eles chamam de Seeing Abraham, que é vendo Abraão, de ver mesmo com os olhos. E se é uma mulher, é Seeing Sarah, então vendo a Sarah. Isso tem todo a ver com, obviamente, religião, apesar da Holanda não ser um país, assim, religioso, né? Para não prolongar isso, ficar uma história muito longa, é basicamente uma tradição que data lá do século XIX e é uma referência ao casal bíblico, Sara e Abraão, e que nada mais é do que uma definição de que você chegou numa idade de maturidade e de sabedoria. Aí eu tava pensando, será que é só a Holanda que tem umas curiosidades meio estranhas, né? Estranhas modo de dizer, porque
Se é estranha, é simplesmente porque a gente não cresceu acostumado a fazer aquilo, né? Não significa que necessariamente é algo ruim, que é algo negativo, né? É modo de dizer, porque causa uma estranheza na gente. E eu fiquei pensando, será que existem outros países com celebrações curiosas? E aí eu dei uma pesquisada na internet para saber mais a respeito disso, porque afinal eu sou uma pessoa curiosa. E eu encontrei algumas coisas. Eu vou ler aqui para vocês o que eu encontrei de outros países. Começar pela Alemanha. Na Alemanha, não se deve dar parabéns antes da data, pois acreditam que dá azar. Ah, que legal. No Brasil também, né? Pelo menos onde eu cresci, né, que é interior de São Paulo, a gente não gosta de dar parabéns antes da data. Pessoas solteiras que completam 30 anos precisam varrer uma calçada ou escada pública enquanto amigos jogam sujeira, até que alguém beije a pessoa. É o quê? Fiquei sem entender o motivo disso, mas tudo bem. Irlanda. Em algumas famílias, crianças são seguradas pelos pés e tocadas levemente no chão uma vez para cada ano de vida, como um ritual de sorte. Ok. Japão. Tradicionalmente, o aniversário individual não era celebrado. Todos envelheciam juntos no ano novo. Olha que curioso. A idade representa responsabilidade social, não apenas uma comemoração pessoal. Olha só. Coreia do Sul. Bebês já nasciam com 1 ano de idade e todos ganhavam mais 1 ano no ano novo. Nossa, não queria isso não. O sistema reforçava a hierarquia social baseada na idade. Isso eu não gostei. Não queria ter 2 anos no mesmo ano. China. O aniversário não é central. Idades específicas, como 60 anos, são mais importantes. É comum comer um macarrão longo para simbolizar longevidade. Aqui no caso de macarrão, a gente está querendo dizer do noodles, né? Daquela coisa do macarrão tradicional asiático, né? México. É comum puxar a orelha do aniversariante uma vez para cada ano de vida, como brincadeira afetiva. Coitado de quem tá fazendo 90 anos, né? Itália. Mulheres que completam 30 anos e são solteiras podem receber coroas, cartazes e decorações exageradas como brincadeira pública. E o que as pessoas têm com 30 anos, né? Os 30 são os novos 20, tá? É só isso que eu tenho a dizer. Os 40 são os novos 30. E eu achei machista, né? Porque mulher, né? Vamos deixar aí no ar provocação. E por fim, Estados Unidos e Canadá. Em alguns grupos é comum jogar bolo no rosto do aniversariante como ritual de humor e amizade. É por isso que a gente vê naqueles vídeos de casamento, né? Esfregando bolo na cara do outro. Ou no Brasil também já vi gente enfiando a cara do aniversariante no bolo. Isso nunca aconteceu comigo, ainda bem. Eu ia ficar puta da vida. Então, se você mora em um desses países que eu citei aqui, é verdade? Faz sentido? Me explique mais a respeito sobre essas tradições. E se por acaso você mora em um outro país que não foi mencionado aqui e tem alguma curiosidade, alguma coisa legal que vale mencionar, deixa seu comentário aqui no Spotify, se você estiver me ouvindo pelo Spotify ou streaming de áudio, tem a caixinha de comentários. Ou se você estiver me ouvindo, me assistindo pelo YouTube, deixa aqui na caixinha de comentários do YouTube que eu vou adorar saber como é comemorado o aniversário onde você mora. Ah, e de repente até mesmo dentro do Brasil, se você estiver morando em alguma região que tem um costume muito diferente ou algo que vale a pena ser mencionado por ser muito curioso, eu vou adorar saber. Então, temos o segundo episódio? Temos. Eu espero que vocês tenham gostado desse tema. Se vocês gostaram, acharam divertido, engraçado, curioso, se você estiver me ouvindo no Spotify, deixe seu review com as 5 estrelas. Mande para alguém que você sabe que adora curiosidades e vai adorar esse episódio. E se você está me vendo pelo YouTube, deixa ali o seu like nesse vídeo. E claro, divulgue para os seus amigos. Não esquece também de me acompanhar na newsletter contosandantes.substack.com. A gente está lá no Substack também. E eu vou adorar que você se torne uma inscrita, um inscrito. Não tem que pagar nada por isso, é completamente grátis, tá? Obrigado por me acompanhar até o final desse episódio e a gente se vê no próximo.